Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira e é dia de ouvir uma nova historinha, porque a aula de hoje é de literatura infantil. Isso mesmo. A história que nós vamos ouvir hoje é a história de uma bruxa que era muito fedorenta. Quem quer ouvir essa historinha? Quem quer ouvir? Eu! Grita aí em casa. Eu! Então vamos começar? Era uma vez, em um reino bem distante daqui, existia uma princesa. Olha a princesinha aqui. Essa princesa, ela gostava muito de contar histórias. Ela contava histórias para todo mundo do reino, mas ela gostava muito de contar história para crianças. É verdade. Ela contava todos os dias história para crianças. As crianças iam lá atrás da princesa para ela contar história. E a princesa sempre estava à disposição, porque ela amava fazer aquilo. Tanto é que o nome dela ficou como a princesa contadora de história. Foi essa princesinha aqui, ó, ficou conhecida assim, a princesa contadora de história. E ela contava histórias para todo mundo. Só que tinha uma pessoa que ninguém gostava dela. Ninguém gostava dela porque todo mundo tinha medo. Tinha medo dela porque ela era muito malvada, que era a bruxa. A bruxa gostava de ouvir as histórias da princesa, só que ninguém queria ficar perto dela. E aí ela fazia maldade com todo mundo. Era por isso que ninguém gostava da bruxa. Sabe o que a bruxa fez? Ela teve uma ideia. Como é que eu vou ouvir histórias dessa princesa? Eu já sei. Eu vou roubar a princesa e vou levar para minha casa. E aí ela vai contar histórias todo dia para mim. E assim a bruxa má fez. Pegou a princesa e levou para a casa dela, que era muito longe dali. Chegando lá, a princesa pediu muito para ir embora. Por favor, dona bruxa, me deixe ir embora. E a bruxa, não! Você vai contar histórias para mim, princesa contadora de história. Todo dia a bruxa ia lá, no quarto que a princesa ficou, para contar, para ouvir uma história da princesa. Todos os dias ela chegava lá e, princesa contadora de história, conte uma história para mim. E a princesa, muito triste, começava a contar histórias. E a bruxa ia embora e ficava feliz. Aí a princesa teve uma ideia. Sabe um dos motivos que a bruxa tinha muita raiva das pessoas? É porque a bruxa tinha, ó, um chulé tão grande que ninguém suportava ficar perto dela. Aí por isso ela fazia maldade com as pessoas, porque todo mundo dizia que ela fedia, porque ela não gostava de tomar banho. Já imaginou? Por isso que ela era assim, ó, toda descabelada, toda assanhada. Aí a princesa teve uma ideia. Eu vou, ao invés de contar uma história, eu vou cantar uma música para a bruxa e ela vai ficar com muita raiva, vai tirar o sapato dela para dizer que não tem chulé e vai desmaiar com o próprio chulé. Será que deu certo? A princesa tentou. Chegando lá, a princesa até estava mais animada nesse dia. Aí a bruxa, princesa contadora de história, conte uma história para mim. Aí a princesa, muito delicada, começou a contar a história. Era uma vez, e aí cantou a música que ela disse que ia cantar. Ha, 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 he, bruxa, bruxa, tem chulé. A bruxa ficou com muita raiva da princesa e foi embora. Não quis mais ouvir história naquele dia, mas ela não tirou o sapato. Naquele dia não deu certo. Só que a princesa não desistiu. Disse que no outro dia ia tentar novamente. No dia seguinte, a bruxa chegou novamente lá para ouvir a história da princesa. E a princesa, era uma vez. Ha, 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 he, bruxa, bruxa, tem chulé. E a princesa, a bruxa ficou com muita raiva. Eu não tenho chulé, sua princesa chata. Eu vou embora para deixar você só de novo. A bruxa foi embora e mais um dia não deu certo. Mas a princesa não desistiu. Disse que ia tentar no dia seguinte novamente. E assim a princesa fez. No dia seguinte, quando a bruxa foi ouvir nova história, ela começou a contar. Era uma vez e começou a cantar a música. Ha, 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 he,
bruxa, bruxa, tem chulé. E a bruxa ficou com muita raiva, mas dessa vez ela tirou o sapato para provar que não tinha chulé. Só que nem ela mesma sabia que tinha tanto chulé. E quando ela tirou o sapato, ela desmaiou com o cheiro do chulé. E a princesa fugiu. Mas antes de fugir, ela deixou uma carta para a bruxa. E ela disse assim: Dona Bruxa, eu estou indo embora. E se você quiser ouvir histórias, você vai ter que ir lá no meu reino para ouvir histórias junto com todo mundo. Não pode fazer maldade e tem que tomar banho, porque ninguém aguenta o seu fedor. E aí a bruxa, quando acordou, que viu aquela carta, será que eu preciso tomar banho? Aí a bruxa decidiu tomar banho, ficou cheirosa, ficou bonita e foi lá no reino da princesa ouvir histórias junto com todo mundo que estava lá. A princesa contou histórias para todo mundo e aí todo mundo descobriu que a bruxa não era malvada. Ela era fedorenta e ficava com muita raiva das pessoas que falavam disso. Por isso que ela fazia maldade. Mas agora que ela tomava banho todos os dias, até as crianças gostavam dela. Isso mesmo. E assim terminou a nossa história de hoje, que foi da bruxa do que tinha chulé. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então, um beijo e até a próxima aula.